Olá pessoal, bem-vindos de volta ao curso de transferência de calor. Então, dando continuidade ao estudo de convecção forçada. Então, até agora a gente viu escoamento sobre placa plana e o escoamento no interior de duto circular, né? Agora, como que fica em outras condições, né? Vamos avaliar inicialmente a condição de escoamento laminar em dutos não circulares, né? Por exemplo, um duto de seção quadrada ou retangular, conforme representado aqui, né? Está ficando um pouco mais comum, né, ver esse tipo de configuração em algum tipo de aplicações, né? Por exemplo, em trocador de calor compacto para trocador de calor aletado, né? Por exemplo, evaporador, condensador para sistema de ar-condicionado automotivo. Utiliza microcanais, né? Então canais com diâmetro pequeno, né, da ordem de milímetros. Então o escoamento é laminar. E devido ao processo de construção, eventualmente tem duto com seção quadrada, né? Entre outras geometrias. Aí como que avalia nesse caso aqui, né? Então, primeiro, é interessante definir um comprimento característico para definir a seção de comprimento característico, né, da seção transversal. Aí o parâmetro mais comumente utilizado é o diâmetro hidráulico, que é definido como sendo, normalmente utiliza o H, né, de subíndice, é definido como sendo 4 vezes a área de seção transversal sobre o perímetro. Aí se a gente pegar num duto de seção circular, a área de seção transversal πd quadrado sobre 4 e o perímetro πd, então o diâmetro hidráulico igual a, só substituindo aqui, vai dar o próprio diâmetro, né? Então o motivo dessa formulação aqui é para que o diâmetro hidráulico da seção circular fique igual ao próprio diâmetro, né? Aí se a gente tiver uma seção quadrada com aresta A, né? Então a área de seção transversal é igual a A quadrado e o perímetro é 4A. Aí substituindo aqui nessa expressão, então a gente fica com o diâmetro hidráulico de A. Então vai ser igual a aresta, né? E por aí vai, né? Então pode ter seção retangular, seção triangular e assim sucessivamente, né? Aí, nesses casos, para escoamento laminar, então conforme a gente obteve lá na nossa solução, né? A gente obteve isso aqui analiticamente, né? Durante a aula, o número de núcleos é constante, né? Então para outras configurações também. Então pegando aqui a retangular, né? Se a razão de aspecto de A por B for igual a 1, ela é quadrada. Então para escoamento laminar com fluxo uniforme é 3,61 número de núcleo. Se for com temperatura uniforme, o número de núcleo é 2,98, né? Aí aqui vai variando a razão de aspecto. Aí para duto circular ou elipsoide, né? Então, se A por B for igual a 1, é o caso do duto circular. Aí, conforme ele vai ficando achatado, então tem variações aqui do número de núcleo para temperatura uniforme e para fluxo de calor uniforme, né? Mesma coisa aqui para uma seção transversal triangular, né? Esse aqui também parece meio esquisito, mas não é tão incomum assim. Então, por exemplo, se você tiver um bloco tá construindo um dissipador de calor, por exemplo, né? Ao invés de ser um trocador de calor aletado, com as aletas aqui por cima, você pode pensar em fazer um canal para escoar um líquido, né? Então, no processo de usinagem ou de conformação, por exemplo, você pode fazer canais assim ou fazer canais assim, né? Depois você vem com uma tampa aqui para fazer a vedação, né? Pode ser por brasagem, por exemplo, para vedar. Então, isso aqui não é muito incomum, né? Assim, não é tão difícil de imaginar uma aplicação. Outro comprimento característico também utilizado, então esse aqui é o diâmetro hidráulico, né, que a gente utilizou. O outro é o diâmetro equivalente, que é definido como sendo a raiz quadrada de 4 vezes AC por π. Aí se a gente pegar no caso da seção circular, aí só substituindo a definição, né? Então, DE, raiz de 4πd2 por 4, vezes o π aqui, né? Aí simplificando aqui vai dar o próprio diâmetro. Só simplificando aqui, né? Então chega aqui AC, a partir dessa expressão, é igual a π de ao quadrado sobre 4. Então é a equivalência de área, assim, qual que é o diâmetro de um duto circular para ter a mesma área de seção transversal de um duto com outras geometrias, né? Então essa é a definição do diâmetro equivalente. Então, dependendo do tipo de aplicação, ele também é utilizado, né? Então, tá a definição aí. Aí, se na referência falar que usa o diâmetro equivalente, vocês sabem a definição, né? Então, é o diâmetro de um duto circular que teria a mesma área de seção transversal do duto que você está avaliando. Então, tá aí.
Aí aqui é para escoamento laminar, né? Essa tabela aqui a gente pega lá do Sengel. E para outras configurações, né? Então, além do escoamento interno a tubo, a gente pode ter o escoamento externo à tubulação, né? Aí a gente pode ter tanto escoamento laminar quanto turbulento. Aí se a gente olhar aqui do lado esquerdo para número de Reynolds reduzido, o escoamento é laminar, né? Então chega o escoamento aqui, ele acompanha a geometria do tubo e não tem desprendimento de vórtices. Aí conforme aumentando a velocidade de escoamento, aí eventualmente vai ter desprendimento de vórtices aqui, né? Aí conforme aumenta um pouco mais, começa a ter desprendimento alternado de vórtices, né? Isso aqui é referido na literatura como esteira de von Karman, né? Aí aumentando mais ainda a velocidade, eventualmente vai ter escoamento turbulento, conforme representado aqui do lado direito. E como que fica o coeficiente de transferência de calor, né? Então, se a gente só olhar esse esquema aqui, a gente vê que tem variação da velocidade ao longo do perímetro, né? Então, teria uma variação do coeficiente de transferência de calor, tá aqui do lado direito, ao longo do perímetro do tubo, né? Então, dependendo da velocidade. A não ser que seja uma aplicação muito específica, né, muito crítica, a gente pode tomar o valor médio, né, que acaba sendo um pouco mais interessante. Aí tem expressões desse tipo aqui, por exemplo, número de Nusselt como sendo função do número de Reynolds, Reynolds definido com base no diâmetro externo da tubulação, onde o infinito aqui é a velocidade longe da tubulação, então chega em expressão desse tipo, né? Aí além, assim, aquilo ali é um caso de um tubo isolado, né? Aí quando a gente tem um conjunto de tubos, que é o caso do, por exemplo, no escoamento interno ao trocador de calor, casco e tubos, a gente tem um conjunto de tubos, né? Referido na literatura como sendo um banco de tubos. A gente pode ter a configuração em Lie, então os tubos são alinhados aqui, né? Ou a configuração triangular, né? Antigamente era chamada de quincôncio, mas hoje em dia utiliza mais a denominação como sendo o tubo triangular. Então aqui em linha ou quadrado, né? Que a gente olha assim, forma um quadrado, ou aqui triangular, né? Que se a gente olhar aqui, forma um triângulo, passando uma reta entre os centros de tubo. Aí se pegar tanto lá no livro do Lienhard quanto em outros livros, por exemplo, o livro aqui do BDI Hit Atlas, vai ter expressões para cada camada de tubo, né? Porque os primeiros tubos aqui têm um escoamento menos perturbado, e conforme vai tendo escoamento ao longo do banco de tubos, o escoamento vai ficando mais perturbado, né? Então, o coeficiente de transferência de calor médio varia ao longo das camadas e então, assim, é interessante discutir e saber que existe metodologia para fazer a previsão desses coeficientes de transferência de calor, né? Mas aqui no curso a gente não vai chegar a entrar nesses detalhes, nem apresentar as expressões, então tudo lá no livro, né? Então é basicamente pegar a expressão e ver qual que é a faixa de validade dela. Então fica para vocês darem uma olhada lá. Então aqui a gente encerra a parte de coeficiente de transferência de calor para convecção forçada.